Bom dia a todos, já estamos no ar, transmissão ao vivo pela internet, pelo YouTube. Quero, antes de iniciar a sessão, cumprimentar aos eminentes pares, cumprimentar o senhor procurador, cumprimentar aqui o doutor Israel, que acaba de ingressar à nossa sala virtual, e é advogado deste primeiros autos que nós teremos preferência, já colocaremos em seguida em votação. Cumprimento os senhores servidores. Dou por aprovada a ata da sessão anterior diante da ausência de manifestação em sentido contrário. E já adentrando aos trabalhos, nós colocamos em pauta o 2.1, é o processo 18.440. Desculpa. Desculpa, é só para fazer uma referência que esse 18.440 foi adiado em razão do pedido de vista. Na realidade, o que será votado agora, com preferência, é da relatoria do Dr. Bruno. É 1.1 para um PJE 0601-512, embargos, declaração com efeitos infringentes, prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018. Embargante Maurício Pereira Gomes. A relatoria do Dr. Bruno. Nesse caso, nesses autos, o doutor Israel apenas participa na questão de ouvinte, por ser advogado da parte interessada. Doutor Bruno, Vossa Excelência é relator, eu me passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia, Vossa Excelência, aos eminentes pares, doutor Pedro, procurador regional eleitoral, doutor Israel, que acompanha esta sessão na condição de advogado do embargante. Cuida-se de embargos de declaração e prestação de contas de campanha de Maurício Pereira Gomes, em face do acordo número 27772, exarado por esta Corte Eleitoral. Eis a ementa do acordo. Vou poupar Vossa Excelência da leitura, porque Vossa Excelência tem em mãos. Em razões recursais, o embargante suscita omissão e obscuridade do julgado, pugnando pelo provimento do recurso com atribuição de efeito infringente, para o fim de aprovar as contas do prestador e, consequentemente, desconstituir a sua condenação à devolução de recursos. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos, pleiteando, ao final, que as devoluções dos valores especificados com base na Resolução 82 do TSE sejam destinados diretamente aos fundos de saúde. É o relatório, senhor presidente. O senhor procurador? Ratifique, senhor presidente. Ratificado, retorna a palavra, então, doutor Bruno. Senhor presidente, eminentes pares, não tem muito tempo que nós julgamos esta prestação de contas. É de um vereador lá de Sorriso. O que aconteceu aqui? Ele foi candidato a deputado estadual nas eleições passadas. Nós desaprovamos as contas dele e determinamos a devolução de R$ 86.400 por reconhecer que se tratavam de recursos de origem não identificada. Esses recursos se referem a dois pontos. Recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura. E 2, doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou recursos próprios acima de R$ 1.000, realizados de forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e beneficiário. O que o embargante sustenta? Sustenta que, em relação ao tópico 1, recursos próprios, que o prestador ele comprovou a origem dos recursos e que haveria omissão do acordo por não enfrentar essa matéria. Eu registro que não houve omissão do acordo, o acordo enfrentou a matéria que agora é objeto dos embargos. E do que ela se trata? Ele traz aos autos agora, trouxe aos autos, e reitera isso, declaração de imposto de renda de 2017 e 2018. Vejam, senhores, que ele não declarou recursos financeiros em campanha, mas ele acabou gastando R$ 73.869. Ele acabou gastando R$ 75.700. Ele não declarou recursos financeiros e gastou R$ 75.700. O detalhe é que esses recursos ingressaram na conta do embargante em dinheiro vivo, espécie.
Ele foi e depositou, o depositante foi identificado porque foi ele, mas entrou em espécie. Ele disse que o imposto de renda de 2017, ele recebeu 73.869. E no 2018, até a conta de campanha, mais um pouco de dinheiro. Ocorre que em 2017, o saldo em conta corrente, vejam vocês, o saldo em conta corrente de dezembro de 2017 era R$ 1,37. De modo que é implausível a alegação dele de que ele tenha guardado todo o recurso do salário para gastar em campanha, ainda depositar em dinheiro vivo. Então, esse é o primeiro ponto, não houve contradição, estou rejeitando os embargos em relação a isso. Em relação ao segundo ponto, nós tivemos aqui 3 doadores que depositaram em dinheiros, um 4, um 6 e outro 1.700, além do próprio prestador, depositaram em dinheiro, fizeram depósito em dinheiro na conta do embargante, ao invés de fazer o TED acima de 1.064, tem que fazer transferência bancária. O que o prestador disse? Que houve omissão porque há identificação dos doadores. E o acordo foi omisso em relação a isso. O acordo não foi omisso. O que o acórdão disse não é que não há identificação dos doadores. Há identificação dos doadores. O que não há é identificação da origem dos recursos. O acórdão assentou, inclusive, que se esses doadores comprovassem o saque em dinheiro na conta deles, com o depósito posteriormente, um cheque, enfim, haveria comprovação, essa corte tem decidido que em hipóteses tais, mesmo que não for TED, acima de 1.064, haveria comprovação da origem. O que, no entanto, com a devida vênia, não ocorreu no caso em exame. Há identificação dos doadores, mas não há identificação da origem dos recursos. Dessa forma, verificando que não existem os vícios apontados pelo embargante, que ele pretende rediscutir em sede de embargos as matérias que já foram enfrentadas por esta corte, eu estou conhecendo dos embargos, mas no mérito eu estou negando o provimento. É como voto, senhor presidente. O voto é doutor Jackson Coutinho. Senhor Bruno, o que me chama a atenção aqui na declaração de imposto de renda dele, que não há nenhuma menção com relação à declaração de fonte de dinheiro em espécie, entendeu? Então, assim, mesmo que talvez pudéssemos até relativizar se tivesse uma declaração aqui no imposto de renda dele, dizendo, olha, declaro para os fins aqui, que tem aqui, ó, você pode declarar, quando você tem dinheiro em espécie em casa, você declara ele. E na declaração de imposto de renda não consta essa informação. Então, com essas considerações, eu acompanho Vossa Excelência. Já que Vossa Excelência, né, a Excelência está acompanhando, então, é isso? Isso. Não, porque eu só verifiquei aqui no imposto de renda dele se tinha alguma declaração de dinheiro em espécie. E não tem. Entendi. Para justificar o depósito, entendeu? Com essas considerações, eu acompanho o relator. Doutor Iali, como vota Vossa Excelência? Relator, Excelência. Desembargador Sebastião Barbosa. Vossa Excelência está com o som fechado, desembargador Sebastião. Continua fechado. E agora? Agora sim, abriu. Agora já voltei só para essa sala, já terminei as minhas 2 participações no outro e digo que acompanho o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanho o relator. Doutor Fábio Henrique. Com o relator, presidente. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Doutor Iali. Doutor Israel, obrigado pela presença. Eu vou pedir licença, mas nós temos que excluí-lo da sala por uma questão aí de facilitação das nossas comunicações. Ok? Um bom dia, senhor. Obrigado. Doutor Iali, Vossa Excelência é relator do 1.2 PJE 0601-043.
É uma prestação de contas, candidata ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018. Requerente Raquel Gonçalves da Silva Benetoli. Vossa Excelência, como dito, o relator está com a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, eminentes pares. Bom dia, senhor procurador eleitoral. E bom dia, servidores. Excelência, esse é o voto idêntico àquele que nós tivemos semana passada, só que mais enxuto, né? Então, vamos lá. Trata-se de prestação de contas apresentada por Raquel Gonçalves da Silva Benetoli, candidata ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2018. Consoante se verifica na certidão de número ID tal, as contas não foram impugnadas. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, CCIA, do TRE-MT, em seu relatório preliminar ID tal, apontou a existência de inconsistência na prestação de contas submetida à análise. Também irregularidade na representação processual, ocasião que foi aberta a oportunidade para a prestadora de contas saná-las. Intimada, a candidata apresentou prestação de contas retificadora, IDs tais, bem como regularizou as falhas de representação processual, ID tal. Em seguida, o CCIA apresentou parecer técnico conclusivo, ID tal, ponderando pela desaprovação das contas da candidata, B, pela determinação de recolhimento de R$10 mil aos cofres da União, em razão do recebimento de recursos de origem não identificada. C, pela determinação de repasse ao respectivo partido dos créditos pagos e não utilizados com o Facebook no valor de R$ 166,46. A intimação da prestadora de contas para manifestar acerca dos inéditos apontados contido no item 3 do parecer. Devidamente intimada para se manifestar acerca de novos apontamentos realizados pela unidade técnica, a requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão encartada no ID tal. No mesmo sentido do parecer ofertado pela CCIA, foi a manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, ID tal, requerendo ao final que a devolução dos valores especificados no artigo 82 da Resolução TSE 23553/2017, no montante de R$10 mil, sejam destinados ao Fundo de Saúde, em razão do estado de emergência de saúde pública declarado pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde, e em atenção à recomendação do CNMP, número 1, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre a priorização da reversão dos recursos para enfrentamento da epidemia do novo coronavírus. É o relatório, senhor presidente. O senhor procurador eleitoral? Ratificado, senhor presidente. Está ratificado, doutor Iali. Retorna a palavra. Certo. Senhor presidente, conforme relatado, cuida-se de prestação de contas apresentada por Raquel Gonçalves da Silva Benetoli, candidata ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2018. Segundo os dados do Sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, a candidata recebeu recursos no total de R$42 mil, sendo R$2 mil de recurso próprio, outros recursos, e R$40 mil de recurso público, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, com despesas totais contratadas na ordem de R$42 mil. De acordo com o parecer técnico conclusivo, ID tal, emitido pela CCIA, após diligência, notificações de manifestação, restaram não sanadas as seguintes irregularidades ou inconsistências sobre as quais faço análise jurídica de item aí. Item 1. A ausência de extratos de contas bancárias destinadas à movimentação de outros recursos. Somente extratos de simples conferência sem valor legal. O artigo 56 da Resolução TSE 23553/2017 dispõe que a prestação de contas deve ser composta, dentre outros documentos, por extratos de contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência em forma definitiva, contemplando todo o período de campanha vedada a apresentação de extratos sem validade legal. A análise da prestação de contas visa contrastar as informações prestadas e a realidade fática. Assim, os extratos bancários são documentos essenciais à análise de fidedignidade da movimentação de recurso financeiro das contas apresentadas, de modo que a sua não apresentação revela-se irregularidade de natureza grave,
apta a ensejar um juízo de reprovação. Nesse sentido, é entendimento da Igreja Eleitoral, no acordo proferido da prestação de conta número tal, na relatoria do eminente Dr. Bruno Marques, em verbos que eu vou deixar de transcrever para os senhores terem aí na votação, no voto. Desculpa. Item 2. Valores pagos com serviços de impulsionamento de conteúdo, porém não utilizados na sua totalidade. Item 2.1 e 2.4, o parecer técnico conclusivo e detal. Foi identificada uma diferença de R$ 166,46 entre valores contratados com serviços de impulsionamento, R$ 1.009,23, e os créditos utilizados pelo prestador de conta, R$ 842,77, ponderando a unidade técnica pelo repasse de crédito do Facebook à respectiva agremiação partidária por constituir sobra financeira. De fato, esse era o posicionamento que vinha sendo adotado por esse egrégio tribunal, considerando-se os créditos não fruídos como sobra de campanha, com determinação de devolução de saldo não utilizado ao partido político. No entanto, recente modificação do entendimento consolidou-se no sentido que o crédito não utilizado não constitui sobra financeira, portanto, não deverão ser repassados à agremiação partidária. Todavia, há de se fazer uma distinção entre o caso vertente e o julgamento acima referido, uma vez que a despesa ora versada foi quitada com verba oriunda do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou seja, com recurso público. Nesse diapasão, muito embora não exista sobra financeira, nos deparamos com uma irregularidade consistente na utilização indevida de recurso público, o que é coibido pelo artigo 82, parágrafo 1º da Resolução TSE 23553/2017, devendo a diferença de R$ 166,46 ser devolvidas ao cofre público. Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial da entrega da prestação de conta parcial, mas não informados à época da prestação de contas parcial. Item 2.2 do parecer técnico conclusivo e detal. Embora a candidata tenha omitido despesas que deveriam ter sido informadas na prestação de contas parcial, observo que os referidos gastos foram declarados na prestação de conta final e de tal, possibilitando a fiscalização por essa justiça especializada. Dessa maneira, a impropriedade em análise não se mostra suficiente para afetar a lisura das contas, uma vez que permitiu essa justiça examinar de forma efetiva a movimentação financeira de recurso realizado pela GREI, episódio que considera passível meramente de registro com ressalva, conforme entendimento jurisprudencial consolidado nessa Corte Eleitoral. 4. Item 4. Omissão de receita, recebimento de depósito em dinheiro, não identificada a origem e não registrado na prestação de conta. Item 3.1 do parecer conclusivo e detal. A unidade técnica deste tribunal identificou que foi recebido um depósito em dinheiro na sua conta corrente, número 072394, dígito 0, destinada a movimentar o recurso do FEFC no valor de R$ 10.000. Ressalta a CCIA que o valor acima, cuja origem não foi declarada, não foi registrado na prestação de contas. Intimada da irregularidade, a prestadora de conta manteve-se silente e detal. Não sendo possível identificar a origem da receita arrecadada pela candidata, resta caracterizado grave apontamento que compromete a fiscalização por esta justiça especializada e afronta aos artigos 22, parágrafo 1º e 34, parágrafo 1º, ambos da resolução resolução TSE número 23553 de 2017, apto a ensejar a desaprovação das contas prestadas. Em conclusão, analisando a prestação de contas apresentada, verificada a expressividade de valores que se refere às irregularidades aqui apontadas, bem ainda a ausência de transparência e rigidez nas informações prestadas da presente conta, as mesmas devem ser reprovadas. Portanto,
atento aos princípios republicanos, nesse caso de separação dos poderes. Desculpa, ainda falta a questão do pedido do MP. Examinando o conjunto de falhas detectadas e não sanadas nesse processo, a prestação de contas, especialmente das irregularidades apontadas no tópico 1, 2 e 4, observa-se a quantia de R$ 10.166,46 em recursos aplicados / recebidos irregularmente, o que representa 24 vezes 20% do total de recursos financeiros da campanha eleitoral, R$ 42.000. Quanto ao pleito formulado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral para a devolução dos valores detectados como gastos irregulares de recursos públicos sejam destinados diretamente ao Fundo de Saúde e Enfrentamento do Coronavírus, resta evidente a legitimidade do autor para o manejo do petitório, bem como seu interesse de agir ante a premente e excepcional situação que a população brasileira passa, às voltas que desde já reconhecida e declarada a pandemia mundial. Embora escorreito o objetivo buscado, qual seja a alocação e destinação séria dos recursos públicos a serem destinados aos fundos de saúde, voltado ao enfrentamento dessa grave pandemia, que tantas vidas humanas têm ceifado em tão pouco tempo afora, cometendo, além de tudo, cometendo também o Brasil, os louváveis argumentos jurídicos explanados pelo douto Procurador Regional Eleitoral, hão de ser sopesados à luz da Constituição Federal. Ciente da necessária atuação dos poderes constituídos nesse momento e que estão vulneráveis à vida, à saúde e à justiça eleitoral por meio da resolução TSE 2365 de 2020, estabeleceu medidas e diretrizes uniformizadoras de ações para a atuação proativa. Dentre as diretrizes estabelecidas, aduz o artigo 9º da mencionada resolução. Abre aspas, os tribunais eleitorais deverão disciplinar sobre a destinação dos recursos provenientes de cumprimento de pena de prestação pecuniária, transação penal e suspensão condicional do processo nas ações criminais, priorizando a aquisição de materiais e equipamentos médicos necessários ao combate da pandemia. Acho que tinha caído aqui. Só um minutinho, só para retomar, para a gente lançar novamente no YouTube, para ver se está tudo correto. Já te passo. Então, vou retornar um pouquinho, senhor presidente. Doutor, olha, só aguardo. Já estamos no YouTube, então retorna um pouquinho, Vossa Excelência pode continuar o voto. Tá. Dentre as diretrizes estabilizadas, aduz o artigo 9º da mencionada resolução TSE 2365 de 2020, abre aspas, os tribunais eleitorais deverão disciplinar sobre a destinação dos recursos provenientes do cumprimento da pena de prestação pecuniária, transação penal, suspensão condicional do processo nas ações criminais, priorizando a aquisição de materiais e equipamentos médicos necessários ao combate da pandemia Covid-19, a serem utilizados pelos profissionais da saúde. Como visto, mesmo em relação aos recursos não vinculados ao Tesouro Nacional, a resolução do TSE estabelece que os tribunais eleitorais deverão normatizar a destinação de tais verbas às ações de combate à pandemia causada pelo novo coronavírus, não evidenciando margem de interferência do Judiciário no caso de recursos vinculados ao Tesouro Nacional, como é o caso das restituições ora tratada nesse feito, em que pese o caráter ressarcitório de tais verbas, pois cuidam-se de devoluções que visam recompor o status quo ante. Tal condição não retira a obrigatoriedade ex lege de direcionamento à conta única do Tesouro Nacional para reorganizar o fundo partidário e o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, instituído pelas leis 9.096 e 95
e Lei 9.504 e 97, respectivamente. Pelos tais fundos terem sido constituídos por lei, qualquer modificação na sua composição deverá obedecer ao mesmo regramento e se operar via legislativa. Portanto, atento aos princípios republicanos, nesse caso, da separação dos poderes, suas competências privativas e exclusivas, e diante da vinculação da rubrica hora debatida, indefiro o pedido de redirecionamento dos recursos do Tesouro Nacional formulado pelo Ministério Público Eleitoral. Do exposto, em parcial harmonia com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e em face das inconsistências não sanadas, constante do parecer técnico conclusivo, julgo desaprovadas, nos termos do artigo 30, inciso 3 da Lei 9.504/97, as contas de Raquel da Silva Benetoli, candidata ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2018. Conforme apontamento constante nos dois itens 2 e 4 da presente decisão, nos termos da Resolução TSE 23553/2017, determino a devolução aos cofres do Tesouro Nacional do valor correspondente a R$ 10.166,46, referente à utilização de recursos de origem não identificadas, bem como o emprego indevido de recursos públicos. É como voto, Excelência. Desembargador Sebastião Barbosa. Eu estou de acordo com o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanho o relator, presidente. Doutor Fábio Henrique. Relator. Doutor Bruno. De acordo, senhor presidente. Doutor Jackson. Com o relator. Resultado: o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da candidata nos termos do voto do doutor relator, em parcial consonância com o parecer ministerial. Temos um último aqui da pauta, que é um administrativo, é um embargo de declaração, tem pedidos infringentes no recurso em processo administrativo, que foi da minha relatoria, tratando-se da aposentadoria do servidor Lourenço Gonçalves de Queiroz, aí houve o exercício da autotutela administrativa. Quem embarga aqui é o servidor Lourenço Gonçalves de Queiroz, e é da minha relatoria. Vou procurar sintetizar. Os senhores devem se recordar, nós trouxemos aqui, algumas sessões anteriores, um julgamento de um administrativo, de uma autotutela que for exercida pela administração, e esse servidor havia sido aposentado por invalidez. Porém, foi detectado no controle interno que a situação dele não se enquadraria na possibilidade de aposentadoria por invalidez. Daí, nós fizemos o exercício da autotutela, revertemos a aposentadoria para que ele reiniciasse os trabalhos. Essa foi a decisão que nós trouxemos aqui perante os senhores e que foi sufragada na sua integralidade e de forma unânime. Pois bem, agora o servidor entra com embargo de declaração, trazendo a seguinte questão, dizendo que o período que ele ficou afastado por aposentadoria, por invalidez, ele quer fazer essa contagem desse período, dizendo que, em razão desse período, ele já alcançaria os requisitos para aposentadoria por tempo de serviço. Eu estou rejeitando os embargos por duas questões. A primeira delas, porque essa matéria ela é totalmente diferenciada daquilo que do início do processo. O processo versava inicialmente sobre aposentadoria e por invalidez, que foi revertida. Então, esse era o ponto de debate. Fora, não há por que haver manifestação em sede de embargos de declaração por se tratar de matéria que renova, matéria que está sendo trazida só agora em sede de embargos de declaração, daí porque não me parece cabível o manejo de embargos de declaração tratando-se de matéria nova, ou seja, argumentação que não fazia parte originariamente do contexto dos autos. E no segundo ponto, ainda que se pudesse admitir essa possibilidade de transmutação e que poderemos analisar o pedido, a questão é que não temos elementos nos autos suficientes para saber se realmente esse tempo é ou não contado. Se esse tempo pode ou não ser contado, nós precisaríamos aí reverter essa situação toda para os setores, para poder fazer contagem e tudo mais.
Então, não fica afastada a possibilidade de o servidor ingressar com um novo pedido. Aí sim, aduzindo essa questão originariamente, que nesse período ele alcançou o tempo, que aí ele quer a sua aposentadoria por tempo de serviço. Por se tratar de um ato voluntário, eu entendo que não é possível, dentro deste processo, analisarmos essa questão, até porque, primeiro, como dito, trata-se de renovação de tema, e segundo, porque não temos elementos nos autos para poder fazer essa análise com maior profundidade, reservando, então, ao servidor, se assim entender, instruir o seu pedido com os devidos documentos necessários, e aí sim nós faremos a análise em sede de outros processos administrativos. Em linhas gerais, esses são os motivos que eu estou rejeitando os embargos de declaração. Eu indago ao desembargador Sebastião Barbosa, como vota? Eu estou de acordo com Vossa Excelência. Doutor Sebastião Monteiro. Doutor Sebastião, o senhor está com som... Isso. Estou de acordo. Doutor Fábio Henrique. O relator, presidente. Doutor Bruno. Vossa Excelência também está com som... Doutor Bruno, agora sim. Está com... Isso. Doutor Bruno. Desculpa, senhor presidente, deu uma travadinha aqui, eu compreendi e estou de acordo com Vossa Excelência. Doutor Jackson Coutinho. De acordo, acompanho Vossa Excelência. Doutor Iali. Excelência, como o senhor bem explicou, eu estou totalmente de acordo, e ele que tem interesse que entre com a ação própria, né? De acordo, Excelência. No caso, não seria nem necessária ação, um processo administrativo, mas em outro tem que renovar o pedido. Esse é o fundamento. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto deste relator. Então, senhores, não havendo nada mais a ser tratado, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e desejando que tenhamos todos um bom dia. E até sexta-feira, se Deus quiser, na nossa próxima sessão. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia a todos.